Eu estive num workshop sobre aulas divertidas e produção de recursos digitais para a educação no Politécnico do Porto, que agora se chama Politécnico do Porto, deixou de se chamar Instituto Politécnico do Porto, agora é só Politécnico do Porto. E conheci então o Armando e a Paula. A Paula, que é a coordenadora da Unidade de E-Learning e Inovação Pedagógica, que é do Politécnico do Porto, apesar de ela ser do Instituto de Contabilidade, certo? E o Armando, que é responsável pela formação também nesta unidade e que é da Escola Superior de Educação, certo? Pronto, eu achei muito interessante a palestra, o workshop que eles fizeram, porque o Armando ensinou-nos um bocadinho até a produzir vídeos, assim, umas coisinhas, e portanto resolvemos convidá-los aqui para partilharem connosco a experiência deles, que pelos vistos já é longa na produção de curso de e-learning e das aulas divertidas, que também já têm feito algumas experiências. Portanto, obrigada. Obrigada, antes de mais, obrigada pelo convite para estar aqui presente hoje. É um prazer enorme para nós ter vindo aqui à Universidade de Aveiro. É com todo o gosto que nós estamos aqui presentes. Vamos falar um bocadinho sobre a nossa experiência entre Flip Classroom, entre a produção de vídeos. Antes de começar a apresentação propriamente dita sobre estas questões, apresentar a nós e à nossa unidade. Portanto, também já foi dito, o meu nome é Paula Pérez. Eu sou pró-presidente do Politécnico do Porto, sou também a coordenadora da Unidade de Inovação e-Learning e Inovação Pedagógica. Portanto, temos vindo sempre a trabalhar na área específica do e-learning e como é que nós podemos inovar as nossas práticas pedagógicas no contexto do ensino superior. A nossa unidade tem esta estrutura, portanto, temos uma pró-presidência para estas questões do e-learning, depois temos uma unidade de gestão, uma unidade de formação, uma unidade de qualidade, uma unidade tecnológica, uma unidade de disseminação e comunicação e uma unidade de investigação. Quais é que são os nossos principais eixos e as nossas principais atividades? Nós fazemos investigação no campo da inovação pedagógica, que é fundamental. Ainda há pouco vinha a falar com o Armando no comboio. Nós estamos a promover uma ação de formação dentro do próprio Politécnico do Porto. Uma formação tão simples como preencher as FUC, as fichas das unidades curriculares. Porque toda a gente tem lá os objetivos para preencher, toda a gente tem lá as competências que vão desenvolver, há o programa, mas depois é preciso fazer a coerência entre as metodologias de ensino-aprendizagem e programa, a coerência entre as metodologias de aprendizagem e a avaliação, e muitas vezes o que nós fazemos é pegar no que já está feito, ok, está aqui uma metodologia de ensino-aprendizagem, eu utilizo essa metodologia e fica igual para todas. E não tenho em consideração, por exemplo, o contexto que estou a trabalhar, a realidade com que estou a trabalhar. Coisas simples como essas nós podemos inovar na criação das nossas unidades curriculares e nas nossas práticas. Portanto, fazemos investigação na área da inovação pedagógica, fazemos também naturalmente a disseminação e participação em redes de cooperação. Nós temos vários projetos aprovados pela FCT, vários projetos europeus, e a experiência que vou falar do Flip Classroom surgiu no âmbito de um projeto europeu, por exemplo, onde temos vários institutos, várias escolas de vários níveis, incluindo o ensino secundário, e nós estamos a trabalhar a temática do Flip Classroom, da classe de aula invertida. Isto é um exemplo de um dos projetos que nós estamos envolvidos e que hoje vou partilhar um pouco. Portanto, depois temos a dinamização de uma infraestrutura de suporte, e estamos a falar de um apoio aos nossos docentes, não só o suporte técnico, que é preciso garantir que o Moodle funciona, que quando nós queremos ter uma sessão síncrona, que tudo funciona corretamente e que as sessões são gravadas, por exemplo, manter toda esta estrutura tecnológica, mas depois também todo o apoio técnico, científico, pedagógico, toda essa infraestrutura. Temos também a formação e promoção da atratividade das ofertas formativas, ou seja, é o nosso objetivo refletir sobre as nossas ofertas formativas, o que é que nós podemos melhorar, como é que nós podemos criar sinergias. E daí a criação desta unidade de e-learning e inovação pedagógica, que é uma unidade ao nível central do IPP, não é uma unidade de nenhuma das 7 escolas, nós temos 7 escolas do Politécnico do Porto, não é uma unidade de nenhuma das escolas, é uma unidade central que promove a criação de sinergias entre os docentes que colaboram, que são docentes de diferentes escolas e que colaboram entre si, portanto, e refletem sobre as ofertas formativas.
E depois temos também uma unidade de qualidade e melhoria contínua, onde nós temos a preocupação de, por exemplo, documentar todos os nossos processos de gestão. Um estagiário, que nós trabalhamos também com bolseiros e estagiários, um estagiário inicia a sua atividade, depois muitas vezes não sabe o que é que vai fazer e ele tem todos os processos documentados, sabe que no início de cada ano o que é preciso fazer e depois tem a descrição de cada um destes processos. Isto é só um exemplo. No final de cada ação da formação há sempre questionários de avaliação que são distribuídos e depois são analisados e são tomadas as medidas corretivas ou adaptativas de acordo com as respostas a esses mesmos questionários. Isto assim, de modo muito geral, o que é que nós fazemos. E eu trouxe aqui um pequeno vídeo que apresenta justamente a nossa visão sobre estas temáticas. O vídeo foi criado por nós e apresenta as nossas instalações. Estas são as nossas 100 escolas. A escola é um sítio onde moldamos o nosso futuro, onde damos forma ao nosso ser. Ou talvez onde regamos as nossas ideias e as fazemos florescer e crescer. É um local de ciência, persistência e absorção da informação instituída. Ou construção de uma personalidade baseada no conhecimento e na identidade individual. Uma formação direcionada, baseada na tradição e standardizada. O ser colaborativo, sem rigidez e baseado na experimentação coletiva. As sementes podem estar em qualquer lugar, com inúmeros canteiros e diferentes adubos.
Qual é o principal músculo lateroflexor do pescoço? É o esternocleidomastoideo. Começar agora. O que é que nós pretendemos com este vídeo? Mostrar que nós podemos fazer diferente. E muitas vezes o que acontece é que no passado, esta rigidez que era apresentada, procuramos mostrar aqui o contraste, os alunos eram todos iguais, portanto todos seguem o mesmo ritmo. Nós lecionamos uma determinada unidade curricular, sugerimos o desenvolvimento, por exemplo, de um exercício, e depois ficamos à espera que tudo se acabe. Muitas vezes acontece isso. E tudo reclamamos quando alguém acaba mais cedo e está no Facebook. Ok, já acabou. Portanto, é isto, eles são diferentes, têm ritmos de aprendizagem diferentes, utilizam as tecnologias. E o que é que nós fazemos? Não vamos deixar o tempo passar. O mundo evoluiu, nós também temos que acompanhar essa mudança. E é esta a mensagem que nós queremos passar. Portanto, para isso, o que é que nós temos vindo a oferecer? Temos uma estrutura, que é esta unidade de learning e inovação pedagógica, onde nós oferecemos o apoio técnico, científico, pedagógico, de gestão da mudança. Nós sublinhamos aqui a gestão da mudança porque não é fácil de gerir a mudança numa instituição, e a própria cultura da instituição. São os nossos pilares e vamos, para isso, fazer alterações nos nossos currículos, na forma como nós definimos os nossos objetivos de aprendizagem, nos materiais que utilizamos, que têm que ir de encontro a estas novas realidades, nas metodologias que nós selecionamos e na forma como nós avaliamos. Portanto, estes são os pilares que direcionam toda a atividade desta unidade. E nós temos formações de diversas naturezas, desde formação que é presencial e é importante, e nós acreditamos que é muito importante o presencial, porque vamos ter que escolher de acordo também com o público-alvo com quem estamos a trabalhar, e não só, com outras variáveis também, mas depois também temos a formação presencial enriquecida pelas tecnologias, ou seja, continuam a ser o número de sessões presenciais são as mesmas, só que nós trazemos o incremento das tecnologias. Depois temos, e esta tem sido a nossa maior aposta, no blended learning, na mistura de sessões presenciais e online. Se calhar não há necessidade de o aluno vir todos os dias ao instituto ter as aulas. Se ele vier uma vez por semana chega, mas depois tem uma aula síncrona e tem uma série de trabalhos, e em vez de 5 dias vai um. Portanto, rentabilizar aqui a utilização das tecnologias no sistema de blended learning. Temos também os cursos maioritariamente online, em que as sessões presenciais são utilizadas essencialmente para a avaliação, uma forma de garantir até a própria identidade, porque há muitas questões de identidade que se levantam quando estamos a falar da avaliação online. E depois também temos os MOOC, por exemplo, que é um exemplo da formação completamente online, onde o nosso objetivo é simplesmente colmatar algumas necessidades de conhecimentos, de pré-conhecimentos, pré-requisitos, ou simplesmente cursos abertos que estão disponíveis. Nós temos cursos na área da matemática. Cursos, por exemplo, e por isso também vou aqui apresentar rapidamente, mas temos os MOOCs da área da matemática, nós demos o nome de Matemática Sem Stress, em que nós tentamos ajudar os estudantes a prepararem-se para as provas de acesso ao ensino superior. São cursos livres, se vocês quiserem se inscrever no curso e não têm que terminar, porque a maior parte das pessoas até nem termina, muitas vezes os cursos MOOC, os Massive Open Online Courses, estão disponíveis para todos. E nós temos os cursos de probabilidade e combinatória, por exemplo. Temos alguns cursos na área da matemática, se quiserem depois aceder à nossa plataforma, podem verificar os cursos que têm. Muitas vezes o que é que acontece? Os nossos docentes da área da matemática, que sentem que os alunos também têm algumas lacunas em determinadas temáticas, direcionam-se para aquele curso. Olha, vejam lá, tem lá muito material sobre esta matéria, vocês podem praticar e seguir um bocadinho aquele plano de estudos. Portanto, são cursos completamente online. Qual é o nosso grande objetivo? O objetivo é a inovação pedagógica desta unidade, é tornar a aprendizagem algo agradável. A aprendizagem não tem que ser dolorosa, não tem que ser difícil. Porquê? Pode ser agradável. Nós podemos aprender com prazer de aprender. Por isso eu também trazia aqui um vídeo mais pequeno.
isto foi só um vídeo muito simples, se calhar algumas pessoas já conheciam o vídeo, mas nós podíamos tornar a aprendizagem divertida. Portanto, neste caso, o que é que aconteceu? As pessoas, ninguém utilizava as escadas, todos preferiam as escadas rolantes, é muito mais comum. Mas havia a necessidade de ensinar as pessoas a utilizar as escadas, por várias razões. Então pensou-se numa estratégia de aprendizagem, uma estratégia que fizesse com que as pessoas utilizassem de livre, espontânea vontade. Portanto, e é isso que temos que pensar, como é que nós conseguimos fazer diferente para motivar os nossos estudantes a aprender, que é um grande desafio. Portanto, aprender pode ser divertido, não significa sofrer. Os alunos podem gostar da aprendizagem. Uma vez eu fiz uma experiência com os alunos, e podíamos dizer aqui, nós pensássemos qual era o nosso ambiente de sala ideal. Ambiente de sala de aula. Que tipo de aula eu gostaria de ter? Porque às vezes nós pensamos que estamos a dar o nosso melhor, mas ficamos a pensar no papel dos alunos. Qual é a sala de aula que eles gostariam de ter? Nós ensinamos como sempre fomos ensinados e às vezes nem questionamos. Portanto, o objetivo é refletir. Como é que eu quero? Como é que os alunos gostariam de aprender? Pensar um bocadinho qual é que seria o ambiente de aprendizagem ideal. E qual é o ambiente que eu encontro? Eu fiz esta experiência com os meus alunos e pedi-lhes para eles pensarem um bocadinho e para me colocarem só em algumas palavras qual é o ambiente de sala de aula ideal. E eu obtive elementos como motivador, participativo, pequenos grupos, outros preferiam trabalhar sozinhos, emotivo, a partilha, variedade, ativo. Foi algumas das palavras-chave que eu consegui extrair desta solicitação. Mas depois, na prática, como é que as aulas são? Muitas vezes, o que é que eles disseram que as aulas eram? Aborrecidas. Eu não entendo porque é que estou a aprender isto. Não percebo porque é que estou a aprender isto. Afinal, se eu estou num determinado curso, porque é que estou a aprender isto? E o que é que isto vai ser útil? Ou, eu depois esqueço tudo aquilo que eu estudei para o teste. O importante é passar no teste. Ou, às vezes estou a ver vídeos no telemóvel. Passivo. As aulas são longas. Às vezes fazem-me adormecer. Estou sempre a tirar apontamentos. Apenas ouvir. E eram esta contradição. E o que é que nós vemos? Que existe um gap, que existe um distanciamento muito grande entre aquilo que nós queremos e aquilo que nós temos. E o que é que acontece? Muitas das aulas são de 90 minutos ou mais. E as aulas às vezes são aborrecidas. Realmente, o professor expõe, e depois no fim, perguntas. Alguém tem dúvidas? E a gente se cala muitas vezes. A pessoa fica com uma sensação de que eu sou o melhor professor do mundo. Ninguém tem dúvidas. Toda a gente sabe tudo. Será mesmo? Portanto, qual é a nossa solução? O que é que eu venho aqui partilhar? É que nós podemos fazer diferentes. A vários níveis. Isto é só um exemplo. O que é que nós temos? Temos conteúdos interativos. E aqui nós introduzimos o Fluid Classroom. Os alunos estudam os conteúdos em casa, passamos o nosso trabalho de casa, que nós chamamos os ditos tradicionais trabalhos de casa, são feitos na aula. E a teoria? O professor já nos explica, já nos expõe, e depois não há dúvidas. A teoria eles vêm em casa, com conteúdos interativos. Eles gostam de ver, eles gostam de partilhar, fazer like, partilhar, e depois nós vemos quais são os conteúdos que eles mais gostaram. E votam nos conteúdos. Depois nós escolhemos, podem ser fechados, podem ser abertos. Depois há aquelas questões também que o próprio professor não quer partilhar, mas há que respeitar todas estas próprias culturas da instituição. Por isso é que falavam ali da gestão da mudança e da cultura, que isto é fundamental. Então, os alunos fazem a componente teórica em casa e depois desenvolvem atividades, algumas fora da aula, como jogos na aprendizagem. Isto é uma outra temática que nós também fizemos um seminário sobre gamification, que não são propriamente jogos muito difíceis, é trazer a ideia dos jogos em contexto de sala de aula. É isso. Há pontos, há vencedores, há metas a cumprir, portanto isso é que é gamification. E que nós podemos criar ambientes de gamification fora e dentro da sala de aula. Portanto, eles veem os conteúdos e interagem antes da aula,
chegam na aula, já vêm com outra preparação e aí interagimos. E interagimos a fazer coisas diferentes. E depois, realmente, eles têm que ter uma avaliação. E a avaliação pode ser online, pode ser presencial. O que nós procuramos é sempre um alinhamento entre todas estas atividades. Ou seja, dependendo da análise que eu faço do ambiente de aprendizagem, com quem estou a trabalhar, eu vou ter que definir qual é a minha instrução, como é que eu vou fazer o desenho da instrução, onde eu defino os objetivos, as metodologias, a avaliação. Depois, eu ofereço toda a documentação de suporte, incluindo os conteúdos interativos. Após a implementação, nós fazemos a avaliação. Portanto, nós fazemos este alinhamento para garantir a coerência de todo este processo. Por exemplo, vamos imaginar que eu queria que os alunos soubessem o modelo de Tuckman. Eu podia simplesmente dizer: o modelo de Tuckman é dividido em 4 fases: o forming, o storming, o norming e o performing. E a primeira fase é blá 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 blá, a segunda fase blá blá blá, e podia explicar. E os alunos percebiam o que era o modelo, afinal eu queria que eles soubessem o que era o modelo de Tuckman. Ou então podia fazer diferente. Não falava do modelo e dizia: vamos pensar, qual foi a última atividade que fizeram em grupo? E eles: ah, e tal, eu participei num grupo, trabalho, pá. Qual foi a vossa sensação nos primeiros momentos? O que é que vocês sentiram? E então peço-lhes: pensem numa experiência de grupo, concentrem-se nos primeiros momentos, escrevam 7 palavras que descrevam a atmosfera vivida e discutam sobre esse processo. E depois eu podia ter qualquer coisa como isto. Como resultado, os alunos tinham dito: bem, a última vez que eu criei o grupo, no início eu sentia assim alguma timidez, algum desconforto, alguma formalidade também. E nós: muito bem, essa é a primeira fase do Tuckman. Ou seja, eles chegam lá. Mas de outra maneira, se eu lhes dizer, isto era uma forma de nós conseguirmos aqui criar diferentes atividades de aprendizagem. Portanto, quando nós utilizamos o Flipped Classroom, que eu vou agora descrever rapidamente, nós dividimos a sessão pelos dois, senão eu começo entusiasmo com estas coisas e não paro de falar sobre estas coisas. Eu trouxe esta frase aqui, que não há caminho para a felicidade é o caminho. O que é que acontece? Todos nós sentimos, e somos docentes, acho eu aqui todos, não é? Os nossos alunos muitas vezes entram para um curso cheios de expectativas, com muitos sonhos, sabem o que é que querem ser e acham que na universidade eles vão aprender e que vai-os ajudar a atingir os objetivos. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós formatamos, são todos iguais. Nós formatamos os alunos dentro de um curso, dentro das disciplinas, dentro de um programa, e nós colocamos o programa, é quase como um computador. Nós instalamos os programas e corremos o programa, e o programa não funciona, e nós ajudamos a que fazemos com que o programa funcione, e depois vamos testar, fazemos a avaliação, a ver se o programa funciona ou se não funciona. Se o programa não funcionou, voltamos a instalar o programa, repetem o programa e volta-se a avaliar. Portanto, eles não estão habituados a tomar decisões. Depois vão para o mercado de trabalho, eles não escolheram nada. Depois têm muita dificuldade, porque o que lhes vão questionar é a escolha. Eles não estão habituados a escolher. Nós escolhemos por eles. Nós decidimos tudo por eles. E, portanto, é refletir um bocadinho, colocar o Flipped Classroom, colocar a intenção do trabalho neles, dar-lhes responsabilidade. E é isso que nós fazemos com o Flipped Classroom. Eu aqui só trouxe estes PowerPoints que vou avançar um bocadinho, são as formações que nós damos justamente nestas áreas pedagógicas, da formação pedagógica e dos MOOC. Portanto, isto é a Academia e a EPP, depois se quiserem consultar, nós temos MOOCs da área da matemática e eu achei que era interessante trazer. Aqui também é alguns, mas estes são da área de informática que trouxe, chama-se Academia. A Academia e a EPP são tudo livre, eles podiam aceder, neste caso, por exemplo, até do Word. Porquê que eu trouxe estes aqui? Porque muitas vezes nós pedimos um relatório e o aluno não sabe criar um documento no Word. Para criar várias secções, vários capítulos, ele cria vários fecheiros, porque não sabe dividir secções, o índice automático, aquelas coisas. E nós o que é que dizemos? Ok, vá fazer um MOOC para estudar, porque isso já não faz parte realmente desta unidade curricular, mas são competências que são essenciais. Okay? Eu vou avançar um bocadinho nesta área.
que eles gostam e é mais fácil para facilitar a aprendizagem. Isto é o Moodle. Pode não parecer, eu não sei que ferramenta que vocês utilizam aqui, a plataforma, suporte se é o Moodle, sim, este é o Moodle. Às vezes pode não parecer, só que nós mudamos o Moodle para ter outra atratividade que também é importante. Portanto, pode não parecer, mas isto é o Moodle, faz-lo criar, são as tabelas, depois são com vídeos, são com interação, todo personalizado pela nossa unidade. E nós utilizamos este conceito para quê? Para aplicar o Flipped Classroom. Como é que nós fazemos isto? Como é que nós fazemos a planificação, o desenho do ambiente de Flipped Classroom? Eu vou aqui avançar este vídeo que apresenta porque eu vou descrever para não roubar muito tempo ao Armando. Já está. Ok. Portanto, nós utilizamos todas essas estratégias e entre as várias estratégias que utilizamos, nós utilizamos o Flipped Classroom. E o que é que se pretende? O Flipped Classroom nós implementamos em 4 passos. Não é uma solução para todos os problemas. É apenas uma das estratégias, das múltiplas estratégias de aprendizagem. Por exemplo, nós a dar esta formação sobre como criar fichas das unidades curriculares, existe um parâmetro que são as metodologias de ensino-aprendizagem. O Flipped Classroom é uma delas. Portanto, temos uma lista e dizemos, olha, temos esta. Existem imensas. Qual é o contexto que está a trabalhar? Qual é a unidade curricular? Qual é a natureza da matéria que está a trabalhar? E, portanto, vamos ter que refletir se enquadra ou não. Não há soluções para tudo, não é? Era bom que houvesse assim uma receita. Às vezes as pessoas vêm à nossa unidade e pedem uma receita. Eu tenho isto aqui, esta disciplina, e queria passar algumas coisas à distância e tal. Quantas horas é que são? Se eu tenho um curso de 30 horas presenciais, quanto é que estudar online? Não é assim. Não há receitas mágicas. Era bom, mas não há. É preciso estudar, cada caso é um caso. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, temos 4 passos. Na planificação, as tarefas a desenvolver antes da aula presencial. Portanto, é esperado que os estudantes preparem a aula presencial. Depois temos uma aula presencial, onde o que nós fazemos é revisão daquilo que foi estudado online e desenvolvemos atividades específicas em contexto de sala de aula, como por exemplo discussões. Depois temos outra vez atividades fora da aula, onde eles vão solidificar todos os conhecimentos e vão se preparar para a avaliação. E depois a última, que é a avaliação. Pode ser avaliação por pares ou outro tipo de avaliação. Relacionando com a taxonomia de Bloom, que nós utilizamos para a definição dos objetivos cognitivos de aprendizagem, numa primeira fase espera-se muito mais a análise e a compreensão. Portanto, espera-se que as atividades promovam a compreensão de conceitos, a preparação. Eles depois vêm para a aula, mas já têm que estar preparados para poder argumentar, por exemplo. Depois, então, na aula presencial, nós temos o alcance de objetivos a um nível mais elevado da taxonomia de Bloom. Estamos a falar da aplicação, da análise, da síntese e da avaliação. E depois, sim, eles já estão preparados para continuar a desenvolver essas competências já de forma mais autónoma e depois para a própria avaliação. Normalmente, o que nós fazemos são as atividades antes da sala de aula, pelo menos com uma semana, para lhes dar tempo, e temos em consideração também as outras unidades curriculares, etc. Normalmente fazemos com esse espaçamento. Depois, o que é que preparamos? Fora da sala de aula, portanto, antes da primeira sessão presencial, pequenos vídeos. Nós também temos uma sala que auxilia os docentes. Eles querem preparar um vídeo, eles marcam connosco e vêm connosco, e nós temos um sistema que os ajuda, quer de câmara, quer de chroma key, toda a tecnologia necessária para os ajudar a produzir esses vídeos. Portanto, eu, em vez de fazer a minha apresentação presencialmente, eu faço essa apresentação como se estivesse na aula. Ou então gravo uma aula. E depois, isso eles já viram. Então vamos para uma segunda etapa. Mas são vídeos pequenos, que também aborrece para ver vídeos muito longos. E nós temos vídeos, 3 a 4 vídeos pequenos, 10 a 15 minutos, mas depois o Armando vai falar um bocadinho melhor sobre os vídeos. O que é que sugerimos também?
aceder a alguns links, por exemplo, porque hoje em dia, mais do que nunca, a fonte de informação não está só no professor. O professor é mais um facilitador. A responder a pequenos questionários e depois com também a consulta de documentos no Word, PowerPoint, podcast, etc. Portanto, uma lição não deverá ser muito longa. É necessário o tempo, é preciso estimar o tempo que eles vão precisar de ler. Muitas vezes nós damos muitos links, muitas coisas, mas eles não leem nada, eles não têm tempo. É preciso termos essa sensibilidade e determinar quanto tempo é que eles vão necessitar. E, claro, os objetivos devem ser muito claros e muito bem detalhados, porque senão corremos o risco de ouvir o que eu ouvi quando questionei os estudantes, pois às vezes a gente nem sabe para que é que está a aprender aquelas matérias. Portanto, o que é que se faz depois em sala de aula? Na primeira, então, sessão presencial. Uma introdução ao tópico, explica-se e revê-se aquilo que se espera que eles tenham feito em casa, porque invertemos. Primeiro foi o trabalho de casa ficou para ser feito dentro da sala de aula, a teoria eles já fizeram, é preciso rever, clarificar as expectativas e clarificar os tempos necessários de participação. A explicação de todas as atividades que irão ser desenvolvidas, para eles perceberem exatamente o que é que estão a fazer e considerando a complexidade e o tempo. Isto é muito importante, mas seja presencial, seja nesta metodologia do Filipe Classroom. Porque se houver um tempo muito pequeno, eles às vezes desistem antes de começar. Dizem, eu não vou ter tempo. É escusado que eu não vou ter tempo. Por outro lado, se eles tiverem muito tempo, ok, depois faço. E depois fazem na véspera, mas isso é normal. Portanto, tem que ser equilibrado. Assim como a complexidade. Se nós definirmos objetivos demasiado complexos para os pré-conhecimentos que eles têm, muitas vezes desistem também antes de começar. Eu nunca vou conseguir fazer aquilo. Ou eu nunca vou conseguir fazer aquela atividade. Aquilo é muito difícil. Sejam no sentido de preparados. Por outro lado, se for fácil demais, não tem motivação nenhuma. Eu já sei. Eu sei fazer aquilo tudo. Eu não vou aprender nada. Também não participam. É muito importante esta relação e este equilíbrio entre o tempo e a complexidade das atividades que são propostas. Ainda então, na sala de aula presencial, explicar como é que o material e a atividade estão enquadrados na disciplina, perceberem como é que o que é que aquela atividade nos vai auxiliar a atingir aqueles objetivos e a razão porque é que nós estamos a utilizar esta metodologia. Na atividade em sala de aula, normalmente reserva-se os primeiros 10 minutos só a rever, porque senão estávamos a dar outra vez a aula toda. Portanto, 10 minutos a rever o que é que foi estudado. E é muito engraçado porque eu fiz esta experiência, aliás, vamos fazer a apresentação de um artigo numa conferência sobre esta experiência que nós realizamos de Filipe Classroom em alguns contextos do ensino superior. E o que é que nós estudamos? A receptividade dos alunos a estas metodologias. Porque muitos deles também, o que é que eles querem? Passividade. Eu não quero aprender, o que é que alguém me ensina? É muito mais fácil chegar aqui e sentar, ok, alguém vai me ensinar. Agora digo, não, mas já vi os conteúdos. E participo. Ou seja, eles saem com outra preparação. Porque quando forem para o mercado de trabalho, eles não vão estar à espera que toda a gente lhes ensine tudo. Eles têm que ter aquelas habilidades de aprender a aprender. E nós estamos aqui para os ajudar. E temos que os fazer perceber que a metodologia que estamos a utilizar é no sentido de os ajudar, não é de os prejudicar e que todos vão ser beneficiados. Portanto, explicar claramente o porquê que estamos a utilizar estas metodologias. E depois vai-se promover a discussão das questões que são lançadas, muitas vezes até antes da sessão presencial, para que eles reflitam e consigam buscar argumentos. Eu, uma altura, fiz um jogo, era um jogo que, sobre uma base de dados, sobre um sistema de informação, e era tão simples quanto isto. Foi com o fórum no Moodle. Ganhava o aluno que colocasse a questão tão difícil que dentro de 24 horas nem o colega conseguisse responder. Tão simples quanto isto. A turma era enorme. Eu não tive quase trabalho nenhum. Eu só ia ao fórum ver como é que estava. Houve uma altura que eu deixei de conseguir ver porque as interações começavam a diminuir no ecrã a tentar ver, porque visualmente era muito difícil eu seguir a sequência das interações. Isto porquê? Porque no início um colocava uma pergunta e o outro, esta pergunta eu sei, não vou deixar ganhar, porque esta pergunta eu sei responder. E respondia e tinha que colocar outra pergunta. O nível de complexidade das questões foi crescendo.
Depois, no fim, eles já demoravam mais a responder às perguntas, porque era mais difícil. É claro que quando terminou, que nem as pessoas não sabiam, eu fui perguntar ao autor da questão, então diga-me lá a resposta. Porque ele mesmo podia não saber. Perguntar para ver se alguém sabia responder. Ele só ganhava se realmente conseguisse responder. Isto é só por um exemplo de uma atividade que para mim não deu muito trabalho, e era uma turma grande. Eu tive participações às 3 da manhã, 4 da manhã, depois imprimi o fórum porque achei giríssimo. Alguns a dizer, não coloquem mais questões que eu quero ir dormir. Eu tenho essas expressões. Portanto, simplesmente foi uma atividade, foi um jogo. Eu utilizei o fórum, não fiz mais nada. Portanto, é importante validar as questões que foram lançadas, perceber realmente se eles entenderam e promover aprendizagens ativas. Isto é o que eu expliquei, é uma aprendizagem ativa. É simplesmente refletir o que é que eu posso fazer em sala de aula. Eu cheguei a fazer outra que foi um tribunal de julgamento. Uns eram advogados de defesa de uma perspectiva, outros eram advogados de acusação dessa mesma perspectiva. Foi giríssimo. Eles andavam a tentar encontrar argumentos para fundamentar as suas opiniões. Mesmo que eles não concordassem, porque eu dividi, estes vão ser a favor e estes vão ser contra. E eles tinham que encontrar argumentos. Quer dizer, o nível de complexidade sobe. E deixam de estar a memorizar para compreender conceitos. Depois, muitas vezes, colocá-los a apresentar os próprios resultados, partilharem, participarem, formas ativas. E o professor deverá encorajar os estudantes a apresentar os seus próprios argumentos. Depende dos cursos, por exemplo, quando ao curso de comunicação empresarial, eles têm muita facilidade de comunicar. Mas quando estão a trabalhar com a administração e contabilidade, eles têm mais dificuldade, não gostam tanto. Portanto, depois também são questões que são necessárias gerir. Aqui estão rapidamente só algumas das atividades que podem ser feitas. Numa das nossas formações nós falamos só sobre atividades de aprendizagem que se podem desenvolver. Assim, aprendizagem ativas podem ser diferentes. Tudo que é teórico, nós temos um gabinete e o gabinete faz. Nós recebemos os PowerPoints e transformamos em interativos. Nem sequer é da competência do professor. Ou seja, o professor pode depois melhorá-los. Nós damos formação. Para que o professor não ficar dependente da unidade. É verdade. Mas o professor dá-nos o PowerPoint e nós fazemos a modificação e depois entregamos o PowerPoint. Ou seja, é mais fácil para eles que estão habituados a trabalhar no PowerPoint. Nós tornamos-o mais interativos, mais dinâmicos e depois eles já estão livres para pensar outras coisas e é isso que nós pretendemos. Não é? Estão aqui alguns exemplos. É importante a preparação das atividades que irão depois dar continuidade e o que é que será desenvolvido depois da aula presencial. Portanto, a aula presencial com estas atividades de aprendizagem ativas tem uma continuidade fora da sala de aula. E, portanto, explicar então depois o que é que se vai fazer para consolidar aqueles conhecimentos. Depois de gerar todo aquele conhecimento, toda aquela interação, depois é preciso sistematizar, não é? Para que realmente haja uma absorção de conhecimento. E, portanto, num passo 3, atividades de autoavaliação, muitas vezes fora da sala de aula. Já estamos fora da sala de aula, portanto nós falamos em 4 passos. Agora nós estamos fora da sala de aula, onde eles já vão refletir sobre as aprendizagens que desenvolveram, vão se preparar para a avaliação que vai decorrer depois na última sessão presencial. Na última sessão, então, normalmente nós reservamos a avaliação por pares, ou a avaliação normal, que nós dizemos tradicional, dos processos que decorreram online. É muito importante os alunos também fazerem a sua própria autoavaliação. E nós depois fazemos estratégias quando são trabalhos de grupo, por exemplo, um pouco da nota, eles é que dão. Vamos imaginar, 5 valores. Desses 5 valores eles distribuem para os elementos do grupo. E claro que eles sabem que um vai ficar com mais do que outro. Mas eles são justos nessas questões e ajudam-nos também a fazer a avaliação de grupos. Depois são estratégias de avaliação que são também fundamentais. No final de todo este processo, cabe-nos a nós refletir. A atividade resultou? Esta estratégia foi útil? Porque às vezes é útil num determinado contexto e não é noutro. Eu já tive situações em que as atividades resultaram muito melhor nas turmas diurnas do que nas turmas noturnas. E ao contrário também. E depois já percebi, isto aqui é melhor fazer desta maneira, nesta turma, etc. Vamos adaptando, mas acima de tudo refletimos sobre o processo. Refletir como é que eu sei se resultou? Como é que eu vou poder validar? Como é que eu vejo? Será que eu fui eficaz na comunicação?
Eu passei a informação que queria, eles conseguiram compreender o que era esperado. Eles tiveram oportunidades para praticar. A estratégia foi desafiante para os estudantes. Eles têm que se sentir motivados, a motivação é essencial. Foi motivadora a experiência, o tempo foi adequado, entre outras questões. E, portanto, eu aqui só trouxe um exemplo, eu não vou apresentar agora o vídeo para não demorarmos mais, mas isto é um projeto europeu do Master Model to Game Time. É um projeto que fala sobre as coisas mesmo, a utilização do Flip Classroom em contexto de sala de aula. Se quiserem saber mais sobre o projeto, podem procurar em gametime.eu e tem lá informação, tem um compêndio de boas práticas, da utilização de jogos. Aí está tudo em inglês porque trata-se de um projeto europeu, mas de qualquer forma tem uma plataforma. Se estiverem interessados em testar a plataforma, digo testar porque estamos na fase piloto do projeto, temos uma plataforma onde explicamos o que é o Flip Classroom, como é que preparamos uma sessão de Flip Classroom, é tudo aberto, é tudo disponível. Se quiserem testar, até nos ajudam, se derem feedback, porque estamos na fase piloto. Portanto, depois se quiserem é uma questão de enviarem um e-mail, eu acho que eu tinha posto ali o meu e-mail, mas é piapes, @sc.pp.pt. Portanto, se quiserem, nós também temos todo o gosto, precisamos de gente para testar a plataforma e nos dar o feedback. E, portanto, sintam-se à vontade para isso. Okay? Em termos de conclusão, o Flip Classroom tem vindo a ganhar popularidade. Claro que o nosso papel enquanto docentes muda e temos que estar preparados para sair da nossa zona de conforto e pensar diferente também. Não é? Cada vez mais nós não somos os detentores do conhecimento e temos que perceber isso. Exige esta metodologia alguma adaptação para refletir sobre as nossas práticas e estar preparado também para alguma contrariedade dos próprios estudantes. Porque sim, porque o modelo de referência que eles têm de aprendizagem é como nós, os nossos referenciais de aprendizagem são aqueles que nós tivemos quando também estivemos na universidade e estávamos sempre à espera que alguém nos ensinasse. Portanto, também é importante nós estarmos preparados para estas, muitas vezes, contrariedades. Ok, eu agora não vou avançar mais e vou passar a palavra ao apresentado, nossa parte da equipa do EPP também, e vamos centrar a minha apresentação mais no prático da composição dos vídeos, do que é fazer um vídeo, do que é que está por trás do vídeo, do que é que nós pegamos uma ideia, todo o vídeo começa com uma ideia, depois vai dar origem ao vídeo, mas entretanto temos aqui um plano intermédio que é a planificação, que é que isso implica a linguagem de moda visual. Portanto, vou, na primeira parte, pegar nesse aspecto e depois tentar ver um bocadinho as discussões que poderão aqui, assim, em princípio, havia um exercício prático que implicava que tivessem computadores. Não foi essa o pedido que foi enviado, portanto, fazer uma reflexão conjunta aqui, assim, sobre as tipologias de vídeos que normalmente nós temos a tendência de preparar para a Flip Classroom, seja para pôr na plataforma. Isto vai implicar que eu tenha muitas das vezes sentado porque tenho que estar a abrir os respectivos vídeos. Portanto, aqui, eu faço parte da mesma equipa, e então vou me concentrar aqui no primeiro ponto, que é exatamente partir de uma ideia. Eu tenho uma ideia, pego num texto que traduz o vídeo que eu quero fazer, seja sobre a exploração de um conceito, seja contar uma história a alguém. O vídeo conta uma história, portanto parte sempre de uma história que na nossa língua é escrita, é verbal, todos nós entendemos. Então, e vamos depois fazer a desconstrução do que é o vídeo. E, neste momento, peguei aqui nesta historiazinha da Margarita Duras, né, que é a história do miúdo que recusa ir à escola. Okay? Esta simples atitude do miúdo vai provocar uma discussão familiar e, por sua vez, a família depois vai à escola discutir com o professor. Portanto, isto, toda a gente percebeu a história. Miúdo problemático, que não quer estudar, provoca discussão em casa e em casa vão à escola tentar saber o que é isto. Partindo disto, uma equipa pega nesta história e vai contá-la em vídeo. E então vou agora pegar e vou-vos mostrar uma resolução deste problema, ou seja, o resultado do vídeo feito por uma equipa. Quer dizer uma coisa já, que é que outra equipa, pegar no mesmo texto, fazia outro vídeo.
que o objetivo podia ser exatamente o mesmo final. Mas os vídeos, o que está no meio, podia ser completamente diferente. Portanto, o que isto quer dizer é que, quando entramos na linguagem do vídeo, não há uma maneira correta de fazer as coisas, nem uma única maneira de fazer. Okay? Não podemos perder o objetivo do que pretendemos fazer, mas o que é certo é que cada um faz as coisas à sua maneira. E isso vai implicar um jogo mental bastante apurado, que é o criador e os espectadores. Eu, quando estou a criar, tenho que simultaneamente pensar que estou a criar isto para que no espectador, por daquele lado, ver o que é que ele vai receber. Portanto, este jogo aqui é interessante. Portanto, o resultado que aqui deu foi exatamente, eu vou-vos passar este vídeo, tem pouco mais que 6 minutos, ou 6 ou qualquer coisa, fazer aqui o parênteses que normalmente os vídeos no âmbito da formação, se forem para além dos 6 minutos, desde que não sejam especificamente sobre uma matéria ou uma área tão específica, técnica, de explicação passo a passo, que implique para além dos 6 minutos, os 6 minutos é um vídeo quase mítico, a partir do qual não vale a pena estar a pensar que vai ser visto, porque eu já saltou para o outro e mesmo para chegar aos 6 minutos não chegou lá. Portanto, eu quero construir uma mensagem para um vídeo, para formação, para alta formação, para Flipcast, eu tenho que ter esta noção, que se eu tiver conteúdos demasiadamente longos, com um vídeo, eu corro o sério risco de ficarem pela metade ou até desistirem a princípio. Quando vê que a coisa começa a não ter desenvolvimento, portanto, só se justificaria mais do que 6 minutos nessa área, de que o passo a passo, digamos que a curiosidade é incrementada a cada passo que é feito. 6 minutos é um número bom a reter. Vamos então assistir ao vídeo e depois vamos continuar a nossa discussão. Tiens. Un petit brin le vent des lunettes. Je n'ai pas compris, il faut dire. Non, je ne vois pas d'Ernesto. Personne ne le voit, de rien. Amenez-le-moi. C'est vous, Ernesto? Exact. En effet, je ne vous reconnais pas. Moi, je vous reconnais. Vous voyez le charmant. Alors, on refuse de s'instruire? Enfant Ernesto? Exact. Et pourquoi? Parce que ça a duré longtemps, très longtemps. L'instruction est obligatoire. Pas partout. On est ici, on est ici. Ici, on n'est pas partout. Si. Et lui alors? Qui c'est lui? Hein? Un bonhomme. Et ça? Au moins ça. Dis ce que c'est, Ernestino. Un crime. Et ça, c'est un ballon de football, une pomme de terre? C'est un ballon de football, une pomme de terre et la terre. Un crétin. Voilà ce que ce sera. Non, on ne peut pas t'en faire. Mais c'est quand même triste, Non, pas du tout. tu crois. Sûr. Étrange. Qu'est-ce qu'on va devenir? Fête, on en a fait. Camille, c'est toujours ça.
que nous nous trouvons devant un enfant qui ne peut apprendre que ce qu'il sait. Déjà, voilà. J'en ai fait et j'en ai marre. Et comment l'enfant Ernesto envisage-t-il d'apprendre ce qu'il ne sait pas encore? Tiens, mais c'est vrai. En rachachant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nouvelle méthode. Un chaland Comprends rien. perdu. Et que c'est déjà l'enfant Ernesto? Rien, il n'y avait qu'à le regarder. Et en plus du reste, il est complètement nouveau. J'ai posé une question, il me semble. Que savez-vous, enfant Ernesto? Je le sais. Ne touchez pas, que je cogne. D'accord. Et pourquoi l'enfant Ernesto refuse-t-il d'apprendre ce qu'il ne sait pas encore? Pourquoi? Réponds Ernesto, si t'as compris. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine d'apprendre. Au fond. Au fond du fond. Alors comment l'enfant Ernesto saura-t-il lire, écrire, compter dans ces conditions? 1. Je saurai. Comment? Inévitablement. Faites attention à vos expressions, ou vous allez me braquer, enfant Ernesto. Vous verrez rien, calmez-vous. Je rentre à la maison. Alors, maintenant qu'il est assis, qu'est-ce que vous en pensez? Pareil. Rien ça. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est vrai que ce sera comme dit, un jour, conduirait pas, voir les manger, travailler, se tromper pas et tout le machin. Hélas. O que nós temos aqui assim? Temos uma história contada, né? E temos sobretudo aqui assim um documento que do ponto de vista da utilização de informação é bastante rico, porque tem aqui assim todos os campos que podemos analisar em termos de audiovisual. Temos desde logo um filme a preto e branco. Temos a pensar isto em termos de filosofia da educação e psicologia da educação, que isto é um tema cinzento, não é preto e branco, mas tem muitas discussões. Podemos pensar em termos do que é o ensino formal não formal, o que é a discussão dos pais na escola. Há aqui uma quantidade de coisas que deixem aberto. Mas o que eu vou chamar a atenção aqui, sobretudo, é os aspectos do vídeo, aspectos técnicos e aspectos morfológicos e linguagem. O que nós aqui temos é, de facto, uma discussão que parece mais um diálogo de surdos, ninguém fala com ninguém. Há, provavelmente, se eu pedisse para caracterizar esta peça, diriam, provavelmente havia alguém que poderia comigo, seria sobre a silência, não é? Há aqui, assim, o aspecto do miúdo que perfeitamente intolerável esta atitude. Há depois os diálogos, que não são diálogos, são mais monólogos. E há depois o barulho dos silêncios. E o barulho das pausas da imagem. Portanto, há aqui uma quantidade de coisas que estão ali assim, que nos passam e que nós propriamente sentimos, mas não vemos, não nos apercebemos. Então, o que nós acabamos de ver é o início. Eu tinha uma história para contar e a história que eu contei em vídeo. Okay? A história estava escrita e o vídeo acontece porque há um espectador que viu esta sequência de planos. Okay? Esta sequência de planos. Quando eu estou a falar, digo uma palavra a seguir à outra, faz sentido e vocês entendem o discurso. Se eu começar para aqui assim a fazer um discurso aleatório, provavelmente vocês vão perceber o que estás a dizer. Okay? Então, no fundo, o que eu estou a fazer é palavra a seguir a palavra.
No audiovisual, essa comunicação é feita plano a seguir a plano. E de uma forma sequencial. O espectador recebe a informação sequencialmente em porções. Porção número 1, número 2, número 3, número 4. E esta porção é o plano. E este plano é feito na planificação, ou seja, nós, depois de termos a ideia, vamos ter que planificar as unidades de informação para os espectadores. E isso chamamos de planificação na criação de um guião de vídeo. Então, vamos passar. Vamos avançar para a nossa história e para o nosso modelo de guião de vídeo. Temos aqui assim a primeira coisa que nós vimos na nossa história. Então o que é que nós temos? Temos que a nossa história foi contada em dois grandes pontos, ou seja, dois grandes capítulos. O capítulo da conversa em família e o capítulo da conversa na escola. Okay? Então, a linguagem da audiovisual, nós temos aqui isto que assume o nome de sequência. Temos a sequência 1, que é a conversa em família, e a sequência 2, que é a conversa da família com o professor da escola. E depois vamos ter aqui assim um outro conceito audiovisual, que é a cena. E a cena é exatamente onde as situações estão a acontecer. E o que nós vemos aqui assim é que, na primeira sequência, no primeiro assunto, é passado na casa da família, no Ernesto, e é passado na cozinha. Portanto, no espaço. As coisas acontecem no espaço, no lugar. E num tempo. É dia, ou é noite, às 11 da manhã, ou às 11 da manhã. O segundo assunto que tratamos é o espaço-escola. Mudamos de espaço, mudamos de tempo, mudamos de cena. Portanto, estes conceitos do audiovisual são fundamentais, que é a sequência, que é o assunto que estamos a tratar, a cena, que são os locais onde as coisas acontecem, o espaço e o tempo, e o plano, que é a unidade da informação que eu vou transmitir. Então, o que nós vamos ver aqui assim, eu vou pedir a atenção outra vez para vermos o primeiro plano nesta parte, outra vez, de vídeo, e que eu aqui tenho uma senhora, que hoje tem aqui para vou fazer assim, colocou a conversa da família na cozinha, uma mãe de família, a descascar batatas. Isto é uma xícara, mas passa. Ok? A descascar batatas, eu gosto de descascar batatas. Começa o movimento. Vemos isto. Continua o movimento da câmara. Fica só o pai, que acaba de ler o jornal, tira o seu cigarro e dizia, está bem? O que é que nós temos aqui que acabamos de ver? Isto é o primeiro plano. A primeira unidade de informação que eu dou aos espectadores. Então, o que é que eu quero tratar? A primeira coisa que eu vou fazer na planificação é definir o título do vídeo, o documento que eu estou a tratar. E depois, a primeira sequência, o primeiro assunto que eu vou tratar, o primeiro assunto também, é a conversa em família. Isto passa-se, que é a cena número 1, passa-se na casa do Ernesto, na cozinha. E este passo, o tempo é interior e é dia. Portanto, tenho aqui sincretizado o assunto, o espaço e o tempo. E vou ter agora o plano número 1. O plano número 1 tem um plano americano, PA plano americano, vamos ver aqui o que é isso, que é exatamente a distância em que está a câmera do assunto para eu registrar o vídeo. Digamos que é aquela seleção do enquadramento que eu faço para o espectador. E tenho um plano americano da mãe descascar batatas junto ao fogão. Quando a mãe olha para a direita, ela olha para a direita, começa o movimento de câmara panorâmica para a direita e vai descobrindo o Ernesto. Entretanto, quando ele começa o movimento, eu vou ouvir uma pancada, a seguir vejo uma sombra projetada no fogão e a seguir vou ouvir outra pancada. E depois ouço o Ernesto a cantar o sebete nunca mais vou à escola. Então tenho o Ernesto canta e a seguir à frase do Ernesto, o que é que eu vou ouvir? Vou ouvir a mãe que vai perguntar porquê. E neste momento, quando a mãe pergunta porquê, já não estamos a ver a mãe. Daí precisamos de dizer que a mãe está a falar em off. Então a voz off estabelece aqui o diálogo, que eu já apanho daqui a bocadinho. E depois o Ernesto continua a responder, a câmara continua no seu movimento para a direita, da panorâmica, e chegará um momento que desaparece o Ernesto, fica só o pai, e temos o pai vai dizer, olha essa. Portanto, o que é que eu tenho aqui assim? Tenho exatamente a planificação do primeiro plano, do ponto de vista dos espectadores. Isto é que o espectador vai ver. Isto é que eu vou pegar
na câmara, vou colocar na cozinha as pessoas, vai fazer isto e vou começar a filmar, faço isto, entra, bate e tem fora. Ok? Portanto, esta é a necessidade de fazer a planificação. Eu vou pedir agora que façam um pequeno exercício, tipo um olho no cigarro, outro olho no burro. Olhem para aqui e vejam a sequência do plano número 1, a mais tascas carregar batatas. Olha para a direita, começa a câmara a movimentar-se. A sombra, outra bancada. Agora há mais perguntas, já não se vê. Fica só o miúdo a falar sozinho. Portanto, temos aqui assim, marcámos logo a posição do movimento e do ritmo e do que é que vamos fazer. A mãe, quando pergunta, já não estamos a ver a mãe. O miúdo fica a falar sozinho no determinado momento e, portanto, há aqui uma disparidade de informações. Toda esta informação está ali assim, subrepeticiamente. Não dissemos a ninguém, ela está lá. Nós estamos a percebê-la. Vamos passar ao segundo. E então, no segundo, o que é que nós vamos ter? Vamos ter outro caso em que vemos uma pessoa e vamos indicar pessoas. Non, je ne vois pas d'adresse. Personne ne le voit, de rien. Amenez-le voir. Objetivamente, o que é que nós vimos aqui? Vimos uma pessoa, junto a uma porta, com a mão no frente, e ouvir alguém falar. Objetivamente não vemos ninguém. Vemos só o sujeito. Mas se eu perguntar o que é que aconteceu aqui, aconteceu um diálogo entre três pessoas. Mas o diálogo entre a mãe, o professor, e o pai e o professor. E, no entanto, aqui esse é um dos casos notáveis do cinema e do audiovisual, que é nós podemos ter os diálogos com uma pessoa só em campo, com os voz-offs. O voz-off permite-nos fazer isto. Então, o que é que eu vou ter aqui assim na planificação? Neste momento, eu estou a tratar outro assunto, passei para o assunto seguinte, a conversa na escola, portanto, passei a ter a sequência número 2, que é a conversa com o professor da escola. A cena, quando mudo o assunto, a cena começa a ser número 1 outra vez. Tenho a cena número 1, é na sala de aula, o espaço passa-se na sala de aula junto à porta e continua a nossa conversa. Plano médio, do professor junto à porta, e agora reparem, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter que a mãe, que nós identificamos pela voz, em off, portanto não estamos a ver a mãe, e ela vai questionar o professor. Vamos ter o professor a responder. E vamos pôr, depois outra vez, o pai a perguntar, ou a afirmar. E o professor a responder. Então, temos aqui um diálogo com uma pessoa, estamos a ver uma pessoa só, temos aqui um diálogo a acontecer. Há aqui um contraponto entre uma coisa e outra. Portanto, vamos ver o que está aqui a acontecer. Non, je ne vois pas d'adresse. Personne ne le voit, de rien. Amenez-le voir. E temos o segundo plano. E passamos para o terceiro plano. E o terceiro plano, vamos ter agora a informação do miúdo e a mãe. Exact. En effet, je ne vous reconnais pas. Moi, je vous reconnais. Vous voyez le genre. Eu arriscava-me a perguntar o que é que aconteceu agora aqui. A câmara muda de posição. Sim. Portanto, não há rotação, pelo que eu percebi, não vamos para os outros, quando está no mesmo plano, a câmara acompanha toda a ação. Quando no instante põe uma outra secção, dá a ideia que aí fez um corte que chamou o Exatamente. Fez um corte. Aconteceu por corte. Mas o que aconteceu aqui também foi um outro diálogo oposto ao anterior. Que é pormos as pessoas a falar umas com as outras, mas que nem sequer estão a falar umas com as outras. Vimos no segundo, o plano número 2, o professor em campo, presente, a falar com duas vozes que estavam lá fora. Agora vemos a mãe e o professor está fora. Este contraponto, este ping-pong, com os silêncios, cria a tensão da mensagem que estamos a construir. Efetivamente, o que referiu é em termos de montagem interna do plano. O movimento do primeiro plano, nós vamos dar a apresentação mexendo a câmara. O segundo é exatamente a situação de estar a falar comigo, se ali a Paula disser alguma coisa, olha para ali, por corte deixa de mover. É exatamente o que está a acontecer aqui.
Temos o plano 1, corte, plano 2, corte, plano 3, corte, plano 4, corte. Okay? E então, aqui assim, nós vamos ter o inverso do que tivemos no plano 2. Que é plano médio, temos a mãe e o miúdo, e depois temos a maneira de ele estar sentado para uma sala de aula para conversar com alguém, já diz muito sobre o aspecto. Há aqui toda uma informação que lá está que é muito rica, é muito variada, é muito pesada também. E vamos ver aqui assim, temos o professor Off, temos o Inés Twin, o professor Off e a mãe, e o Inés e o professor. Portanto, o que nós aqui temos, de facto, é esta questão. Vou só avançar só para este quadro, para percebermos que o tamanho do plano, muitas das vezes, não é o plano longo que é importante ou deixa de ser importante. Muitas das vezes, o que determina o tempo do plano é, por um lado, os diálogos, obviamente, ou as falas, e por outro, psicologicamente, o que podemos fazer. E este que está é um desses, que é um plano em Alors, on refuse de s'instruire, enfant Ernesto. E acabou a história. Isto de marcar aqui esta informação é bastante pesado, que está aqui assim neste livro. Portanto, para vermos isto, nós vamos ver que estamos a falar, no fundo, de unidades de comunicação. Portanto, estas unidades de comunicação, o que eu tenho que fazer quando tenho uma história e vou passá-la para vídeo é preparar, passo a passo, um a um, o plano que vou dar aos espectadores. Porque o vídeo não existe, só com a capacidade de projetar, ou se tiver alguém a ver, é que vai formar essa opinião. E é polissémico, cada um de vocês com esta história forma a sua história. Com os mesmos planos, um assim ou outros, cada um forma a sua história, que pode ser levemente diferente dos outros, ou pode ser bastante diferente dos outros. Portanto, eu só queria agora passar então para aqui para o exemplo prático que tem a ver com a essência do plano e da planificação. O que é que eu tenho que ver com isto? Quer dizer o seguinte, que eu mostro ao espectador o plano 1, depois mostro o 2, depois mostro o 3. O espectador forma a informação em função do 1, depois com o 2 junto ao 2 ou 1, faz a concatenação dos dois, e depois com o 3, 2 e 1, 4, 3, 2, 1, por aí fora. O Khrushchev, em 1920, no princípio do cinema, 1920, fez esta experiência, que é a base da comunicação do audiovisual e valores. Pegou um sujeito que passava na rua, disse: "Comecei a ir junto à parede quietinho", e filmou quietinho, nesta posição. Filmou o homenzinho, em primeiro plano, acabou, fez uns minutos aquilo, deu uns rumos, penso que foi isso, era uma ideia na altura, não faço a minha ideia, não é importante, e mandou à sua vida. Foi para a montagem e fez uma montagem com filmes que já tinha. E então fez primeiro o homenzinho e a seguir colocou um caixão com uma senhora, um filme um bocadinho, um funeral com uma senhora. Depois voltou a repetir a primeira imagem, o primeiro bocado de filme, e a seguir colocou um prato de sopa e um copo de vinho. E a seguir voltou a pegar a primeira imagem e colocou uma senhora num canapé toda languida. Ok? Portanto, ficou com um filme com 6 planos. Sendo que o 1, o 3 e o 5 eram o mesmo plano. Não havia diferença nenhuma. Foi para a projeção e projetou isto. E o público delirou com a capacidade expressiva deste ator. Que no momento estava no sofrimento, no momento seguinte estava cheio de fome e no momento seguinte estava todo com ideias perversas. Isto era no início do cinema. Agora, mais próximo de nós, o nosso amigo, já está falecido, o Hitchcock, o homem do suspense, o homem que planificava isto do guião, ele era o chefe do guião, mas também a sua teoria, mas ele principalmente fazia o seu filmezinho todo no guião e entregava aos operadores e boa noite estava feita, nem aparecia lá. E aquilo saía rigorosamente, já sabia que se não cumpria o guião, desgraçado o montador, o homem, passava-se os créditos. Portanto, o filme ficava feito no guião. E é objetivamente isso. E então, temos que, mais recentemente, o nosso amigo Hitchcock chamou o operador, pôs-se lá e mandou filmar. Mas ele introduziu uma nuance aqui. Pôs uma cara de quem está a olhar com atenção a uma coisa e a seguir uma cara entre o cínico e o qualquer coisa.
Okay? Fez duas caras. E foi para a montagem e fez exatamente o que fez o professor. Então, primeiro pôs uma senhora com uma criancinha a brincar na relva. Ok? E outra vez, e depois a cara de quem está com arte cínico. E depois repetiu o mesmo, mas tirou a criancinha e pôs uma senhora com aqueles fatos de banho princípio de época, de layout e tal, na relva. E passou isto. E toda a gente achou que no primeiro o Hitchcock estava a ser um doce, o pai de família, todas aquelas emoções que aparecem no pai de família, e no segundo, que era um grande introvertido, que estava ali com ideias e não são nada aconselháveis. Isto aconteceu, efetivamente. E agora, para vermos que isto não é tão destovível, ou melhor, que não tem nada a ver com o tempo que acontece connosco dia a dia. Okay? Vou-vos passar aqui uma coisinha que também é um bocadinho antiga, que é o seguinte. A história é esta: um sujeito todos os dias de manhã acorda mal disposto e vai para trabalhar. Mas antes de trabalhar vai tomar café. E um dia, a tomar café, um sujeito chegou ao pé dela, não sei se com um chapéu mais esquisito, eu gosto muito de ti. E ela ficou toda contente, salvou o dia, foi trabalhar e já ganhei o dia. Ok? Perceberam a história? Isto é feito em 3 planos. Vamos ver se você está um bocadinho claro demais, vamos ver se percebem. Isto é curto também. Até ficar. Oye, ¿sabes? Creo que me gusta mucho. Perdoando a língua castelhana, não é? Que é nossos irmãos, mas percebemos a história. Alguém que está triste, chega alguém que lhe gosta muito dela e tudo bem, ela fica muito contente. Isto é a montagem. Nós acabámos de ver 3 planos, plano 1, plano 2, plano 3. Eu formei, recebi a minha informação e construí eu a minha informação recebida, que é diferente do lado, a partir destes 3 planos, desta ordem. Se eu não respeitar esta ordem, se eu, por outra razão, estamos a pensar eventualmente 3 planos, é fácil não perder a ordem. Mas a fazer um vídeo não temos 3 planos, temos vários. Se eu perder esta ordem e alterar aqui assim pelo meio do caminho, perder a sequência e puser outra, é aí que eu vou criar os meus erros. Ou seja, uma coisa que eu quero passar e dar a informação aos alunos de que isto é o correto, ele vai receber como isto é o incorreto. Só porque eu cometi a negligência de, na ordem da apresentação, variar só um pequeno pormenor, que é a ordem de um plano. E eu vou agora passar-vos aqui assim o resultado se eu na montagem trocasse esta ordem. Os planos são os mesmos, não há erro nenhum, está tudo certinho, a montagem já está bem feita, o plano está igualzinho e a informação vai ser oposta daquela que eu tenho. Vamos ver. Só porque... Oye, ¿sabes? Creo que me gusta mucho. O que é que eu tenho aqui assim? O meu ponto de partida, como se lembra, era alguém que acordava a fazer um desporto, ia tomar café e um sujeito se gostava dela, ficava contente. Eu que toquei tudo e o que saiu é alguém que estava bem disposta, vem alguém dizer, olha, este sei não dia, este caramelo gosta de ter uma cabeça logo de manhã, já vou trabalhar em condições. É isto aqui assim que é muito fácil, porque o audiovisual tem esta vantagem. Tudo que eu faça funciona, não tem erros. Okay? O erro está aqui assim, é eu pretender. E então, quando nós estamos na formação, nós estamos a construir vídeos para suporte à formação, é importante o rigor das coisas que estamos a fazer. Portanto, aqui assim vamos ter que ter esta atenção, que é na montagem. E na montagem, como estamos a ver, trabalhamos com planos. E o plano é a base da comunicação audiovisual e é a gramática audiovisual. Então, agora, vamos só ver um pequeno pormenor, que é que para a caracterização do plano, nós vamos ter 3 fatores fundamentais. Um é a distância da câmara ao assunto, outro é a posição da câmara e o outro é os movimentos de câmara. Que é o que a gente estava a falar. Portanto, a primeira coisa, e a mais importante delas todas, é a distância da câmara ao assunto. E para fazer a apresentação, tem que ter a câmara a uma distância do assunto e vai variando. E essa variação vai-me dar uma escala de planos, a que eu vou chamar escala de planos.
Os movimentos de câmara também são outra hipótese, que a câmara pode movimentar-se para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para a frente e para trás. E depois tem a posição de câmara, que pela sua natureza própria, se eu estiver com a câmara, pode ser normal, de cima para baixo ou de baixo para cima, chamado plongé e contra-plongé, tem influência no espectador a nível psicológico. Todo o plano que é feito de cima para baixo, o espectador sente como diminuir a informação, ser um aspecto negativo, e de baixo para cima, ser igual a ser o aspecto, ser engrandecer a personagem. E não é por acaso, vamos ver, vemos isto nas campanhas normalmente, e nos festivais de rock, normalmente estão todos de baixo para cima. Ao contrário, quando há muitas coisas que, quando se manda, os órgãos de comunicação mandam operadores de câmara fazer cobertura de comícios, por exemplo, da cor contrária, percebe-se perfeitamente que eles fazem todos em plongé. Isso é garantido. E por aí fora, há muitas maneiras de o fazer. Mas isto acaba por funcionar aqui assim na formação e no ensino. Nós estamos a trabalhar nas ciências sociais, todos os aspectos de diminuir ou das violências, por aí fora, tudo isto aplica-se ali. Portanto, só para percebermos um bocadinho isto, vou só fazer um sobrevoo sobre a escala de planos. E então a escala de planos é constituída por 10 planos. E vamos pegar nos extremos em que a câmara está longe do assunto, filmagem, e depois vamos no outro extremo que é a câmara está mesmo em cima do assunto. Então vamos perceber que, no primeiro aspecto, nós vamos ter, por exemplo, uma câmara a dar um plano da Lua. Estão a ver a distância que a câmara está do assunto. Para percebermos bem isto, a câmara está longe do assunto. O que é que eu tenho aqui? Tenho um grande plano geral. Ok? Grande plano geral da Lua, e agora tenho grande plano geral de uma cidade. E o grande plano geral de cidade de dia. O que é que eu tenho aqui assim? Tenho de facto informação ambiental, mas não tenho informação de pormenores. Tenho um ambiente. Se eu aproximar a câmera, em vez de estar a apontar para a Lua, se eu trouxer para uma rua, eu vou ter um plano geral da rua. Quem é do Porto conhece esta rua. Não vou fazer mais do que isto. Vejo que há pessoas, que há carros, que há não sei quantos, mas não consigo ver a pessoa X, Y, Z. E depois aproximo ainda mais a câmara e então vou ter aqui um plano de conjunto da pessoa. E o plano de conjunto, a partir daqui, vamos ter mais uns cânones clássicos, que é o seguinte: o limite inferior e o limite superior definem o plano. E eu vou aproximando ou afastando com a câmera do assunto até que eu veja os pés em baixo e a cabeça em cima. Então vou dizer que a câmera está à distância de um plano de conjunto. Tem informação que se passa na lateral. Pode ser conjunto de uma pessoa, 2, 3, 4 ou 5. Portanto, estou a ver aqui a informação. Aproximo e a partir daqui eu vou ter os cânones da linguagem audiovisual, da gramática audiovisual, em função do corpo humano. É sempre a base de trabalho. E então, de baixo para cima, eu vou aproximando a câmara em função das dobradiças normais do corpo humano. E as dobradiças normais do corpo humano são os tornozelos, mas é um bocadinho, vamos esquecer esse, porque ter um plano de pés até cabeça, e tornozelos até cabeça não varia muito. Mas tenho depois os joelhos, tenho a anca, os cotovelos, os ombros e a cabeça. Tudo isto vão ser as fronteiras da escala de planos em que eu vou trabalhar. Então, vou ver que, aproximando, seguindo a sequência, após o plano conjunto, eu vou ter um plano americano. Um plano americano aqui de João. Este plano americano toma o nome de plano americano de joelhos até a cabeça. É exatamente o plano da senhora que estava a descascar batatas. PA. E é exatamente, vem dos primórdios do western, dos cowboys, e é mesmo isso que é. Surgiu exatamente por causa do todo o filme, que a minha idade lembra-se disso. O filme de cowboys terminava às 6 da manhã com o duelo final do xerife, né? E o bandido, um enfrenta o outro, ali assim, todos atrás das janelas a respeitar, e eles ali, bem, quem é que se acaba mais depressa? Okay? E o se acaba mais depressa, em plano de conjunto, não tinha a noção do pormenor de se acabar mais depressa. E então, aproximaram a câmara, um cineasta, não sei se foi o Jorge Afonso quem foi, aproximou, um deles criou, e verificou que, pelos joelhos, ou pelo meio da coxa, depende do tamanho da canhota que ele usasse, não é? Se usasse as canhotas compridas e até aos joelhos,
Então isso dava-lhes o movimento, dava a sequência e o espectador sentia aquilo com mais vida. E então é a origem do plano americano. Temos então o plano americano, corta pelos joelhos. Aproximando mais, vamos ter o plano médio na cintura. E depois vamos ter aqui este plano, o plano aproximado. Não gostou. O plano aproximado, que é nos cotovelos. Este é o plano aproximado institucional da comunicação. Nós comunicamos uns com os outros em plano aproximado. Eu estou a falar convosco, vocês estão a falar comigo, e naturalmente a imagem que cada um de nós está a receber do outro é plano aproximado. Se eu fizer isto, vocês têm que desviar o ângulo da visão. Se eu levantar a mão, também. Portanto, este é o plano. Este é o plano dos telejornais, este é o plano da comunicação ao país do Presidente, este é o plano das comunicações dos líderes políticos, este é o plano institucional da comunicação. Portanto, é, de certa maneira, o plano do professor quando vai fazer os tais vídeos para a formação antigamente nas emissoras. A partir daqui, vamos encontrar um plano intermédio, que é normalmente cortado pelo peito, não é dobradiço, mas é aquele que, normalmente, no discurso, eu digo, mas reparou bem o que eu acabei de dizer, quando eu faço isto, chego um bocadinho mais à frente. No telejornal, vocês esperem com atenção, houve uma bomba que rebentou em dois, não sei quantos, em Istambul. E 55 pessoas foram feridas, que não tinham nada a ver com o assunto. E o realizador aproxima o peito. Há aqui um sublinhar, é o plano de sublinhar a informação institucional para o bem e para o mal, para rir ou para chamar a atenção para isso. Portanto, é um intermédio. Porque depois temos o primeiro plano, que corta pelos ombros, e a partir daqui já começamos a ver uma coisa, que desde o plano de conjunto até chegar aqui, nós começamos a ver cada vez menos informação do ambiente e cada vez mais da expressão, da cara da pessoa. E esta é característica, nós aqui assim, vemos a cara do miúdo com um ar de malandro, que no plano de conjunto não conseguimos perceber isto. Portanto, isto é para realçar que, no grande plano, vemos só a cabeça e depois, no final, vamos ter um pormenor ou um detalhe de uma pessoa ou de um objeto. Eu cheguei atrasado, são 10 horas, mostro no relógio e é o pormenor para informar isso. Quem é este senhor? Lembra-se do filme? Conta lá para o público que estava na parede. E o que é isto? É um balão de não sei quantos? Né? É o pormenor. São este tipo de explicações. Então, esta sendo a base dos planos, sendo a unidade da comunicação, por excelência, do audiovisual, justifica que nós trabalhamos isto em termos de escala. E vamos encontrar, então, estes 10 planos organizados em 3 grandes grupos. Temos os planos descritivos, depois vamos ter os narrativos e depois os expressivos. Ok? Portanto, os narrativos, onde a minha história acontece, os narrativos, as pessoas que me contam a história, e os expressivos, como é que me contam a história. Portanto, eu quando quero dizer que na cidade de Aveiro, a universidade, o campus, não sei quanto, o departamento de matemática, hoje às tantas horas temos aqui a dar uma aula. Ou estamos a dar esta conferência. Eu começo a ter necessidade de usar os descritivos, um grande plano geral da cidade de Aveiro, um plano geral do campus e depois um plano de conjunto. Eu aqui começava a falar convosco e fazia a introdução disto. Se a minha história fosse hoje aqui assim na sala, eu estou a apresentar esta história, eu não tenho nem grande plano geral, nem plano geral. Tenho um plano de conjunto do Armando a falar para as pessoas. Portanto, vamos ver aqui esta pequena nuance. E sendo assim, eu vou ter a distribuição dos planos de uma forma em que, na descrição, a partir do plano de conjunto, são os planos narrativos. É esta pessoa que me conta a história. E esta pessoa que me conta a história até é muito aproximado quando eu sublinho alguma coisa que me está a dizer. E depois tenho os planos para realçar a expressividade com que ele me está a contar. Se está aborrecido, se está zangado, etc, etc. Portanto, sendo isto, justifica que eu perceba que a última coluna vai-me justificar ou vai-me validar a utilização de cada plano. Se eu estiver a dizer grande plano do Armando,
a passear junto ao rio na cidade do Porto, estou a cometer um erro que não estou a ver cidade nenhuma. O grande plano, já vamos ver, tenho só a ver aqui, assim não vejo nenhum ambiente. Mas estou a dizer, grande plano geral do Armando a passear nos canais de Aveiro. Eu vejo os canais de Aveiro, mas não vejo o Armando nem as pessoas. Reparem, quando eu estou a dizer o grande plano geral, tenho a câmera a esta distância. É impossível ver uma pessoa, quanto mais um Armando específico aquilo. E quando eu estou em grande plano, eu muito que diga que isto é Aveiro, que os canais que ando a passear, não consigo ver isto. Isto são os erros do audiovisual. Só aqui é que eu cometo erros, na perspectiva da planificação. Todos os outros não são erros. Está tudo correto. A informação a receber o espectador é que posso encontrar aquilo que eu pretendo. E aí é que haverá o problema. Não é o problema de nós cometermos erros de concepção e de morfologia, é de informação. Que é o erro mais problemático no audiovisual é cometermos erros de informação para o espectador. Esse é que é importante. Ok? Pronto, posto isto, é só realçar aqui assim então, que é a conclusão, que os planos eu devo usá-los para, nos diversos casos, referir-me ao ambiente, à ação, ao diálogo, ao gesto e à expressão. Portanto, isto aqui assim, daquela tabela toda, normalmente o exercício que eu faria agora convosco era dizer, bom, tem aqui assim a escala de planos, os 10 planos, tem aqui assim um guião e tem aqui este bocado de vídeo. Vamos cá fazer a desconstrução e perceber o que é que isto é, fazendo isto, a planificação que está no meio. Temos o princípio e o fim, agora façam no meio. Como temos aqui isto, eu ia aproveitar então para saltar aqui para um outro tipo de abordagem, que era o seguinte, que eram os estilos e a produção de tipologias. Eu não sei como é que estou de tempo, mas acho que... Estamos em cima. Estamos? Então vou só deixar isto para fazer a ligação com a segunda. Que este tipo de exercício que aqui está é a utilização dos diversos vídeos que nós construímos para colocarmos no Google, ou colocar em ciência à distância, por exemplo, ou para fazer ensino para mandar para os alunos, ou fazer a consolidação das matérias. E, portanto, muito rapidamente, eu tenho, vou passar isto muito rapidamente, vou ter uma parte de informação técnica e informação técnico-pedagógica, científica, de questões colocadas por este vídeo. Por exemplo, nós muitas vezes fazemos uma sessão de sala de aula. And you can see here that there's a man sitting in a chair. That is the professor. That's where the term chair comes from. They used to sit in the chair, and he is pointing down to a cadaver that's being dissected. The actual dissectors are sitting here doing the dissection as he's pointing down. All the students are not paying attention. This is how they used to teach it back in the day. And you can see there's a dog eat. Ok, isto era uma discussão, portanto, agora vou avançar com isto. Portanto, isto aplica-se um bocadinho ao trabalho de casa. Em vez de ser a discussão feita na aula, isto é enviado para o aluno que pode fazer este trabalho e depois vamos discutir isto na aula. Então, fazendo a ponte. Temos aqui uma sequência, eu tenho isto no Drive, com cada um dos exemplos aqui descritos, com estas duas questões técnicas, normalmente o que é que aqui corresponde, e as questões tecnopedagógicas que coloca ou no uso destes vídeos. Isto, portanto, não sei se a coordenadora permite, isto tem à volta de 12 minutos. Esta sequência toda. Makes sense? So when the Egyptian Nile floods, it takes only 10 days worth of temos depois aqui assim o texto sobreposto. Controllers, we've seen a sizable chunk of World Trade and Production. They managed to isolate a core group of 737 companies that controls 80% of the revenues of the network. Within that group, they located a core of 147 todas as tipologias que quisermos formar, elas estão aqui contempladas quase sempre com estas reflexões. This degree of combination completamente well, captured the headline in the debate on Thomas Piketty's cap. O vídeo ao vivo suggesting a formal relationship between NATO and the CSTO is something that we've not agreed to up until now. Dr. Shea, at this point, Jessica, did you have a follow-up?
question is, what are you, just tying into the last question, once again, what are your concerns as imposing a Cold War hybrid? Are there any concerns with NATO as far as how this balances the multipolar world as far as the SEO? Does that concern you at all? That My question is, the Russian law body. Isto não é defeito do meu computador. Isto é porque não tem esta questão, é fundamental. Ali o mercado, não é este. A largura de banda, aqui está. Acho que está bem, não devia. Tem um bom microfone, uma correlação aceitável. É primeiro. Tem uma ligação estável na rádio e internet. Exato. Neste aqui assim, o que acontece é que muitas das vezes estamos em Skype a trabalhar e acontece isto. Quando não temos a garantia de ter exatamente a largura de banda suficiente, isto que está aqui a acontecer é real, não é montagem. E fica a imagem, depois o moderador, para não ficar sem imagem, troca a imagem, põe o moderador em campo e ele fica calado, não está a dizer nada, está a ouvir o outro lado. Portanto, são questões que a ter em conta, não só... Das Finanzierungsthema. Banken haben große Probleme, neue Geschäftsmodelle zu beurteilen, technische Risiken, Marktrisiken und dementsprechend verfügen Unternehmer über ein hohes Risiko. Insofern stellt sich die Frage bei Ihnen nach Alternativen. Eine Alternative, ein neuer Weg. Theory can help us understand how the EU fits into the international order. Every theory may appraise its action or indeed its very act on us quite differently. And lastly, we mustn't forget that the European Union as an international actor is also a moving target. Não vai seminar muitas das vezes, usamos isto nas aulas. In Russian students speaking, these are the questions that I read at the beginning, and I opened the floor not only to questions. As you see, we do not know everything. We need some advice. Please. One of the things we haven't done everything, and we must get out of doing it wrong, and we must learn first. A conversação. Muitas vezes vamos a uma conversa entre duas pessoas. The morality is more than convention, it's more than prudence. Aqui o espectador deste lado não está a ouvir. Yes, what's interesting about morality is it's happened just acompanha a estruturação. There was a book by the infamous Mark Hauser, who had a book on the evolution of morality. Depois temos a entrevista, em outros casos também muitas das vezes aparece, toda a investigação, fazem entrevista e levam para a tese, levam a entrevista, questões que têm a ver com entrevista, estudos. So welcome, thanks for being part of this conversation. Thanks for having me. So maybe you can start off by just saying a little bit about how you got interested in issues of sustainability and activism, climate change. How did your work as a political scientist take you in that direction? Sure. I began my work actually in civil society and democratization issues, particularly in Japan and also elsewhere. Imagina isto 6 minutos, a partir de 6 minutos já ninguém está a ouvir nada, não é? Porque ter ali ver. A imagem inserida. I'm running a hobby and not a business. So in that way, what if I set o professorzinho ali assim no cantinho a falar, at least it's something I'm isto é accountable mais to, estudado it's do something que I've declared as a goal. o que é It's something that I'm o aluno das classes vai centrar? You can measure O que é que ele está ali a fazer? And then the last time Quando é que eu vou olhar? and mindset is optimism. E o vídeo é sequencial. Quando eu olho para o professor, perto das coisas que estava em cima já não vejo outra There vez. are Essas questões que a couple of elements to consider. That we want to think about. Vamos continuando. Apresentações, slides, tipo... The TCF Stadium, they want to keep it so that the seats get filled and part of their costs are recouped so that they can fulfill their mission of bringing classical music to new generations through that value pricing. Okay? Items when you go through these aisles. And it's to encourage more volume. Buy more in their stores, to add on to what they're already buying. And certainly place will have an impact. A mesa digital, explicar conceitos, esta coisa de explicar o conceito passo a passo, projetando, usando o CAN. Which might be just as bad or worse as talking about hello.
objetivos, nós And conseguimos. this is where it gets really, it's all very visual. Na hora de decidir, vamos usar isto, estamos conscientes disto. It's something that a student's brain Nós will a fazer actually temos want to ao pé, ali process. estamos com conhecimento. Depois disto projetado, em 60 autoformação minutes funciona. to articulate a concept, you should be able to chunk that down into 10 or 6 minute or 8 chunks. Which value that is, well, there's several values. Captura, tipo. I'm going to tell you what you've learned. This is amazingly well. You learned about localization. You wouldn't have it that implements what's called Markov localization. You learned about probabilities, base rule, and total probability. You implemented all of this, and you solved interesting quiz questions, interesting and important probabilistic methods that are commonly called filters. So in the next class, we're going to see new filters. In particularly, we're going to talk about particle filters and Kalman filters. And we will apply both of those to really interesting problems in the Google self-driving car, in particular to the problem of finding and predicting other cars. I will see you in Captura da ecrã. First, you do not need to have completed College Writing 2.1x in order to take this course. You may, however, want to review some of the materials there, especially if you feel you need to remind yourself about thesis statements or basic grammar points. The course materials are archived on the edX site. In this part of the course, we will focus on proofreading and self-editing, how revision differs from editing. Animação. Muita da gente gosta de ver as animações. Será que... And as an open online course, as a response, an instructor will comb through journals and books to pull the information together from a library. You might even find others who are also interested in the same things that you are. For a world where information is everywhere, where a social network obsessed with the same thing that you are is a click away, a digital world. A world... Vídeo gravado local. Muitas vezes, tipo, não podemos trazer o local à sala. Vamos lá, fazemos um vídeo, trazemos o local. Ok. Here we are at Siemens Hall, a building designed by Stephen Hall, an architect based in New York. The building is part of a larger master plan designed by Stephen Hall for MIT. The colors express the structural stresses in the facade itself. So the more red we have, the more structural stresses we have in that point, and the more blue we have, the less tension we have. So in this case, it's slightly ambiguous. We don't. A demonstração. Também é uma das coisas, há muitos vídeos muito bonitos que eu tenho. Which we'll analyze in detail as we go. But it's a course for doing, not watching. So we'll pause regularly in the videos to give you questions and feedback. The course starts soon. Go to coursera.org and sign up. See you there. Ok? Depois, o fechar com chave de ouro, aquilo que deixa de dizer, que é o chamado, que é o chroma key, que também é muito interessante e põe grandes desafios. O chroma key não é mais do que ter um ecrã verde, I feel like relaxing in the sun. I wonder what the beaches are like in Hong Kong today. Let's go check it out. Ah, it's been raining all day and it's so humid out. I can't spend an afternoon in this weather. How am I going to get a tan? I wonder if there's somewhere else in the world I can go. It's so foggy and the visibility's down to nothing. I can't see a thing. Let's check out the States. Oh wow, look at them clouds. I think we're in for a stormy day. Oh, can you hear the thunder and see the lightning? I better get out of here. I'm gonna get a tan in such snowy weather. It's freezing cold. Oh no, that's more like it. Clear blue skies, nice warm sunshine. Perfect weather for a tan and some ice cold bevies. I'm going to chill out here for today, so see you all next time. Este aqui é para fechar, porque efetivamente isto que eu dizia há bocadinho, construir coisas em vídeo é muito fácil, e é muito interessante e é cativante. Só que muitas das vezes, o que é? É a mensagem ou o efeito do vídeo por si que funciona? Neste caso aqui, o que é que falava neste vídeo último? Estava a falar de coisas que toda a gente se ficou com isto, e salta para um lado, salta para o outro, salta para o outro, não tem nada a ver com o que estava a falar. O assunto. Portanto, o que temos aqui assim é esta barreira que muitas das vezes nós temos que ter a preocupação pedagógica que passa por desqualificar isto, desmontar e não fazer estas coisas. Okay? Portanto, e assim
não perdendo muito mais tempo, chegar ao fim. Muito obrigado pela vossa atenção.